naquela região tem muito urânio, ouro também. E o que fez o nosso governo? Criou a área Yanomami. E depois, com leis, nós não podemos entrar. O militar não pode entrar. O exército está proibido de entrar nas áreas indígenas. Era um militar norte-americano em território brasileiro. Exatamente. E o que você está fazendo aqui? Se eu faço a segurança desta pousada que é de um cidadão americano. Quantos são? 15. Claro que ele não era da ativa. É um mercenário, talvez contratado. Mas ele se apresentou como sendo membro das Forças Especiais. Dentro do Brasil, na área Yanomami. Fazendo o quê? Pescando? Não. Em cima do nióbio, do urânio. Não existe a etnia Yanomami. Todo mundo sabe disso, quer dizer... Como a oligarquia anglo-americana criou a reserva Yanomami. A homologação da TI Yanomami, com terras que se estendem entre o Amazonas, Roraima e Venezuela, em novembro de 1991, representou um marco no enquadramento dos governos brasileiros à nova ordem mundial, decretada pelo presidente estadunidense George H.W. Bush. O decreto conferiu a cerca de 6 mil indígenas uma área de 94,1 mil quilômetros quadrados, superior à extensão de Portugal. Na ocasião, tanto o presidente Fernando Collor de Mello como seus secretários de Meio Ambiente, José Lutzenberger, e de Ciência e Tecnologia, José Goldenberg, atuaram sem qualquer consideração para com os interesses superiores da nação brasileira, mostrando-se tão somente preocupados em satisfazer as pressões de Washington e Londres, que lhes ofereciam a ilusão do ingresso do Brasil ao Clube das Nações do chamado Primeiro Mundo. Por outro lado, não foi nenhuma instituição brasileira, nem qualquer grupo privado de cidadãos brasileiros bem-intencionados, ou muito menos membros das várias tribos Yanomamis preocupados com a sua sobrevivência, os que deram partida ao processo de criação da reserva. De fato, a decisão foi tomada em meados da década de 60, por iniciativa do aparato neocolonial britânico, encabeçado pela decadente Casa de Windsor, cujos pormenores e implicações estratégicas foram discutidas nos salões do Palácio de Buckingham, pelo próprio Príncipe Philip, um dos instrumentos da criação do movimento ambientalista indigenista internacional, no início daquela década. Quando ainda poucos em todo o mundo haviam ouvido falar dos Yanomamis, que se autoexterminavam em violentas pugnas intertribais e praticavam comumente o canibalismo e a eutanásia, a oligarquia britânica manufaturava uma suposta cultura Yanomami para unir essas tribos rivais, introduzindo artificialmente uma noção de comunidade em tribos nômades, que sobreviviam em condições de vida correspondentes ao Neolítico. Por que o interesse em um grupo étnico que vivia e em grande medida ainda vive na Idade da Pedra? A todas as luzes, o fator relevante para as ações da oligarquia britânica foi a imensa riqueza mineral da região, tendo sido as campanhas para a criação da reserva Yanomami baseadas na sua experiência de domínio pós-colonial da África subsaariana. A localização precisa da reserva Yanomami foi o resultado de várias viagens de exploradores britânicos, especialmente Robin Hanbury Tennyson, as quais faziam parte de um esforço de localização dos principais grupos indígenas situados sobre os eixos naturais de integração do subcontinente sul-americano, norte e sul ligando as bacias hidrográficas do Orinoco, Amazonas e Paraná, e leste-oeste, apontando a conexão interoceânica fundamental para o desenvolvimento da região central do subcontinente.
O objetivo era apontar os grupos indígenas que, posteriormente, poderiam ser manipulados para obstaculizar a construção de grandes obras de infraestrutura necessárias para concretizar aquelas interconexões. Em seu livro Worlds Apart, o próprio Emory Tennyson apresenta um mapa onde demonstra precisamente essa preocupação e revela que a importância estratégica de seus roteiros lhe fora indicada pessoalmente por S.A.R., Príncipe Philip. Para levar adiante a campanha pela reserva Yanomami, a oligarquia britânica fundou em 1969 a ONG Survival International, cujos documentos explicitavam que, abre aspas, a criação do Parque Yanomami tem sido e será sempre o objetivo individual mais importante das campanhas da Survival, fecha aspas. A criação da entidade resultou diretamente das expedições de Emory Tennyson e de seu colega Kenneth Taylor, que em 1968 iniciou um demorado trabalho de campo junto aos Yanomamis, sendo um dos autores do primeiro projeto do Parque Yanomami. A fundação da Survival International foi decidida em uma série de reuniões ocorridas no verão de 1969, no apartamento de Emory Tennyson, em Londres. Além dele, os fundadores da entidade foram Kenneth Taylor, John Hemmings, diretor da Real Sociedade Geográfica Britânica, os antropólogos Audrey Coulson, James Woodburn, Nicholas Guppy e Francis Huxley, o ambientalista Edward Goldsmith, que logo depois fundaria a revista The Ecologist, e o cineasta Adrian Cowell, que nas décadas de 1980 e 1990 se tornaria célebre por seus filmes sobre a devastação da Amazônia. Vale destacar que a Real Sociedade Geográfica constitui uma das principais organizações do establishment britânico. Em sua diretoria, sempre figuram personalidades que representam a nata do aparato de inteligência colonial da Grã-Bretanha. Entre os que a ocuparam nas últimas décadas, podem-se citar Julian Huxley, criador da Unesco, da UICN e do World Wildlife Fund, WWF, Lord Alan Brooke, ex-chefe do Estado-Maior do Reino Unido, Lord Solly Zuckerman, principal assessor científico do governo britânico entre 1955 e 1984, Sir Frank Chappell, ex-comandante-geral do exército britânico e ex-diretor do WWF no Reino Unido, Michael Huxley, primo de Julian Huxley, foi fundador da revista oficial da entidade. Os recursos financeiros necessários para a fundação e as primeiras operações da Survival International foram fornecidos particularmente pelo WWF na figura do seu presidente, Sir Peter Scott, que naquele momento dirigia outra das instituições-chave do aparato geopolítico da oligarquia britânica, a Sociedade para a Preservação da Fauna e da Flora, cujo objetivo era a preservação dos privilégios imperiais britânicos sob a fachada de conservação da natureza, especialmente por meio da extensão do sistema de parques nacionais, exaustivamente aplicado na África a todos os continentes. Não por outra razão, os vice-presidentes fundadores da sociedade, Lords Milner, Grey, Curzon, Cromer e Minto, foram procônsules imperiais na África e na Índia. Tais propósitos foram explicitados pelo próprio Scott em uma história da organização. Abre aspas. Já que o Império naquele momento cobria cerca de quarta parte da superfície do globo, foi um bom ponto de partida para a internacionalização do incipiente movimento de conservação da vida silvestre. Fecha aspas. A criação da UICN, da Unesco e posteriormente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, visava a implementação e a complementação dessa estratégia. Posteriormente, o PNUMA, a UICN e o World Resources Institute de Washington, Estados Unidos, estabeleceram uma estreita colaboração para elaborar a chamada Estratégia Global de Biodiversidade, programa que orientou iniciativas semelhantes em diversos países,
menos com o propósito de preservar a diversidade biológica do que utilizá-la como instrumento político de dominação. Na realidade, a Survival International surgiu como o braço indigenista do WWF. No momento em que a primeira edição deste livro foi publicada, em 2001, a vice-presidência do WWF era ocupada por Lord Buxton, membro de uma das famílias oligarcas de maior pedigree do Reino Unido, e também presidente da Anti-Slavery International, ASI International Anti-Escravidão, ONG que por algum tempo desempenhou um papel crucial nas operações britânicas contra o Brasil. Fundada em 1787, a ASI se apresenta como a mais antiga organização de direitos humanos do mundo, mas, sob o pretexto de combate à escravidão, promove uma série de intervenções supranacionais contra os estados nacionais visados. No Brasil, a ASI atuou para promover certas lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, MST. Em 1992, outorgou a sua medalha anual ao Padre Ricardo Rezende, representante da Comissão Pastoral da Terra, CPT, braço da teologia da libertação marxista. Outra fonte de recursos financeiros para a Survival International foi o irmão de Edward Goldsmith, o financista James Goldsmith, um dos principais nomes da cúpula que dava os rumos à oligarquia anglo-americana. No período transcorrido desde a fundação da Survival International até a promulgação do decreto de criação da reserva Yanomami, podemos distinguir 3 fases da campanha. A primeira, de reconhecimento de terreno, com as expedições citadas e as sucessivas viagens dos diretores da entidade à região, Ambery, Tennyson, Hemings e Huxley. Esta fase durou até 1976, quando a equipe da Survivor International, encabeçada por Kenneth Taylor e o antropólogo francês Bruce Albert, foi expulsa do país pelo governo do presidente Ernesto Geisel. A partir de então, a Survival International mudou a sua estratégia, nacionalizando a campanha. Para este propósito, em 1978, Bruce Albert participou da criação da Comissão para a Criação do Parque Yanomami, CCPY, que começou a atuar como a conexão brasileira do lobby oligárquico britânico, convertendo-se em sua principal propagandista frente ao governo, ao Congresso e a grupos privados brasileiros. Simultaneamente, iniciou-se a montagem de um aparato internacional de pressões contra o Brasil. Uma das contribuições da Survival International para isto foi o lançamento dos chamados Boletins de Ação Urgente, publicações destinadas a um público selecionado. A campanha de pressões incluiu ações legais contra o país, no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, da Organização dos Estados Americanos, OEA, e da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Esta etapa culminou com êxito em 1985, com o projeto de lei elaborado pelo falecido senador Severo Gomes, em favor do estabelecimento do Parque Yanomami. A terceira fase da campanha foi marcada por um evento não programado por seus mentores, mas do qual tiraram maior proveito: o assassinato de Chico Mendes, em dezembro de 1988. Que desencadeou uma inusitada campanha de pressões internacionais contra o Brasil, fazendo o país aparecer como o vilão ambiental planetário número 1. Como parte da campanha, no ano seguinte, o líder Yanomami, Davi Kopenawa, recebeu o Prêmio Global 500 da ONU e foi convidado pela Survival International para fazer uma viagem pela Europa, durante a qual recebeu uma enorme cobertura da imprensa internacional. Maior sertanista brasileiro depois do Marechal Rondon, que desbravou a Amazônia no começo do século passado, Orlando Vilas-Boas foi 2 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Antes de morrer em 2002, Orlando Vilas-Boas denunciou uma grave ameaça à soberania da região. As maiores reservas de urânio do mundo estão no Roraima, que estão dentro da terra Yanomami. Os maiores minérios do mundo, uma que tem o apelido de Alexandrita, só foi encontrada na América, na terra Yanomami. Nós já sabemos, de fonte muito boa,
que mais ou menos uns 10 ou 15 Yanomami, os mais destacados da comunidade, estão na América, aprendendo inglês, aprendendo uma porção de coisas e aprendendo uma política. E esta política vai acontecer em quê? Eles vão voltar dentro de 1 ou 2 anos, que talvez, eu não sei se eu vou assistir, mas vocês vão. Daqui uns 2 ou 3 anos, essa gente volta para as tribos Yanomami, liderando, falando inglês, uma outra mentalidade. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir um território Yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela. E a ONU vai dar. A ONU vai dar. E dá como tutora, no começo dessa nova leva, América do Norte. Os 6 anos que se passaram desde... Em 14 de setembro do mesmo ano, em paralelo com a publicação de um inflamado editorial da revista The Economist sobre a Amazônia, ocorreu em Londres uma ruidosa manifestação em frente à embaixada brasileira. Evidentemente, os manifestantes protestavam contra a devastação da Amazônia. Além da Indefectível Survival International, integravam a manifestação representantes de várias ONGs veteranas da campanha, como os Amigos da Terra, Greenpeace, Oxfam e Forest People Support Group. 2 semanas depois, também na Inglaterra, em Sheffield, ocorreu um simpósio intitulado Amazônia, Meio Ambiente de Quem? Luta de Quem? Cujo propósito declarado era organizar uma federação internacional de ONGs para supervisionar as campanhas ambientalistas sobre a Amazônia. Os organizadores do conclave foram as ONGs Brasil Network e Instituto Católico de Relações Internacionais, entidade que, deve-se ressaltar, nada tem a ver com a hierarquia da Igreja Católica. A Brasil Network, que atua na Inglaterra e nos Estados Unidos, se apresenta como uma, abre aspas, organização independente fundada para aprofundar o intercâmbio de informações entre grupos comprometidos com o melhoramento dos direitos humanos e a proteção ambiental no Brasil, fecha aspas. Em 1989, em cooperação com ONGs dos Estados Unidos, a entidade promoveu várias visitas de líderes indígenas brasileiros ao país, para expor os impactos dos projetos hidrelétricos então previstos para a Amazônia brasileira. O principal contato brasileiro da Brasil Network e do CIIR era o Instituto de Estudos Econômicos e Sociais, INESC, ONG de Brasília que efetua um ativo trabalho de lobby em prol de tais causas junto ao Congresso Nacional. Na presidência, Collor se mostrou particularmente sensível a tais influências externas, nomeando o fanático ambientalista José Lutzenberger para a Secretaria do Meio Ambiente, que voltaria a ser ministério em 1993. Durante a sua gestão, Lutzenberger, um íntimo do príncipe Charles, introduziu no governo as pautas reivindicatórias do movimento ambientalista internacional, inclusive recebendo importantes doações financeiras da Gaia Foundation britânica, como denunciado por Lourenço Carrasco, para grande irritação do secretário. No início de 1990, a Survival International divulgou amplamente uma manifestação do príncipe Charles contra o que este chamou o pavoroso genocídio coletivo dos Yanomamis. A partir daí, a Survival International, a Oxfam e o CIIR iniciaram contatos formais com a cúpula do governo britânico sobre a questão Yanomami, conseguindo levar o assunto ao parlamento. Em maio, Charles convidou Lutzenberger para visitar Londres sob o pretexto de discutir assuntos ambientais, a questão Yanomami e anunciar a sua próxima visita ao Brasil. No regresso, Lutzenberger apresentou diretamente a Collor as preocupações da comunidade internacional, particularmente com os Yanomamis. Em outubro, a ministra britânica de Desenvolvimento Internacional, Linda Chalker, visitou o Brasil como parte dos preparativos da visita de Charles. Na ocasião, participou de um seminário sobre meio ambiente, copatrocinado pelo seu ministério e pela empresa Imperial Chemical Industries. Particularmente, Chalker ofereceu o apoio do seu ministério a um programa de ajuda médica para as comunidades Yanomamis. Ao longo do ano, as pressões internacionais fizeram com que o governo brasileiro permitisse o acesso de diversas ONGs às terras dos Yanomamis.
Em abril de 1991, ocorreu a esperada visita de Charles, acompanhado de uma comitiva que incluiu, entre outros, o ministro do Meio Ambiente David Tripper, o diretor da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, William Haley, o coordenador de Meio Ambiente da Comunidade Europeia, Carlo Ripa di Meana, e o presidente da British Petroleum, Robert Orton. Na ocasião, Sua Alteza Real promoveu um seminário de 2 dias sobre temas ambientais a bordo do iate Real Britannia, ancorado no rio Amazonas. Tanto Collor como Lutzenberger estiveram entre os presentes. Em junho, em uma manobra que contribuiu para aumentar as pressões sobre o Brasil, o então presidente da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, assinou um decreto determinando a criação da reserva da biosfera Alto Orinoco Casiquiare, cujo traçado incluía a delimitação de uma reserva para os Yanomamis venezuelanos, contígua à futura reserva brasileira. No mesmo mês, Collor visitou Washington, onde Bush lhe entregou uma carta de 8 senadores democratas, entre os quais o futuro vice-presidente Al Gore, pedindo ao presidente estadunidense que pressionasse seu colega brasileiro para acelerar a delimitação da reserva Yanomami no lado brasileiro da fronteira. Em outubro, outros 2 mensageiros internacionais se reuniram com Collor para discutir o assunto: o diretor do WWF, Rainer Ehrlingaus, e o deputado estadunidense John Battle. Finalmente, em 15 de novembro de 1991, o presidente brasileiro assinou o decreto de homologação da terra indígena Yanomami em área contínua, tendo desprezado todas as sugestões no sentido de fazê-lo de forma descontínua para permitir o desenvolvimento de atividades econômicas na área. Além do petróleo, a riqueza aumentada agora com a descoberta do pré-sal, o Brasil tem, o senhor mencionou, uma grande riqueza mineral, né? Além de ter uma quantidade de água doce, que é uma das maiores do mundo, né? Em que medida isso é? O que, vamos dizer, os interesses estrangeiros gostariam de explorar, por exemplo, na Amazônia? Por exemplo, vou citar um mineral, nióbio. O nióbio, hoje, é o metal mais importante do mundo. Para nós termos uma ideia, em cada turbina de avião, se utiliza 300 quilos de nióbio. Toda a parte de computadores, né, está sendo utilizado o nióbio. O nióbio substitui muito o titânio. As tubulações de petróleo pelo mundo todo hoje estão sendo feitas com petróleo, com nióbio. E acontece que o Brasil detém 98% da jazida de petróleo do mundo. 98%. Então, quer dizer, quando a gente vê um avião cruzando o céu, nas turbinas de avião tem nióbio da Amazônia. Só pode ser da Amazônia e um pouquinho de Minas. 2% restante está na Sibéria. Ninguém tem mais nióbio. E o nióbio hoje é o mais importante metal. Ora, o que aconteceu em 90? Eu na Amazônia, né, eu passei 20 mil horas na Amazônia e tal, percorri. Uma vez eu estava no helicóptero com geólogos, ali, próximo à Venezuela, Morro dos 6 Morros, o Morro dos 6 Lagos, né? E o geólogo estava me dizendo: o senhor está vendo ali aquela poça de água, um lago pequeno, barrento, outro azulado, outro esverdeado. Cada um daqueles tem uma coloração diferente por causa do minério que tem ali. Além do nióbio, naquela região tem muito urânio, ouro também. E o que fez o nosso governo? Criou a área Yanomami. E depois, com leis, nós não podemos entrar. O militar não pode entrar. O exército está proibido de entrar nas áreas indígenas. Setentrional do Brasil for ameaçado, o exército não pode ir lá. Não pode entrar. Agora, coisa de 2 anos atrás, eu conversando com um coronel que comandava o batalhão ali na fronteira, estava fazendo um percurso de bote e viu uma emboscada. Eram 5 homens armados e esperando por ele subindo em Igarapé, na direção norte,
né, dentro da fronteira, no que hoje é chamado de área Yanomami. Aí ele parou, porque viu que ia ser emboscado, leva a desvantagem e retraiu. Aí eu perguntei para ele me contou aqui, o que é que você fez? Ele disse, eu tive que ir no distrito, procurar juíza e pedir uma autorização para entrar. Eu digo, você está brincando comigo? Em zona de fronteira. Você, comandante do batalhão responsável, ele disse, sim, gente, eu não posso entrar, eu tive que ir com a permissão da juíza. Ele subiu, pegou, 3 horas depois ele voltou, ele estava com 4 homens dentro do bote de borracha, não tinha mais ninguém emboscando. Ele prosseguiu, aí se deparou com uma grande pousada, uma construção muito bonita com ancoradouro. 10 barcos de pesca do lado, lanchas grandes, e 4 aviões anfíbios. Em cima do ancoradouro tinha um homem louro, quer dizer, lá a população, 98% é brasileiro índio, né? Mas tinha um louro, cabelos louros, com a mão na cintura e um fuzil às costas. Era gaúcho? Ele perguntou, quem é você? E o homem respondeu, eu sou Forças Especiais dos Estados Unidos da América do Norte. Era um militar norte-americano em território brasileiro. Exatamente. E o que é que você está fazendo aqui? Se eu faço a segurança desta pousada que é de um cidadão americano. Quantos são? 15. Claro que ele não era da ativa. É um mercenário, talvez contratado. Mas ele se apresentou como sendo membro das Forças Especiais. Dentro do Brasil, na área Yanomami. Fazendo o quê? Pescando? Não. Em cima do nióbio, do urânio? Estava em cima do nióbio. E outra coisa, não existe a etnia Yanomami. Todo mundo sabe disso, quer dizer, faz de conta que não sabe. Eu, quando era jovem na Amazônia, andei por ali, Rio Negro, subindo o Rio Negro, margem esquerda, tinha o Mike. Conheci o Mike. O Mike era um missionário, não era um geólogo. Tinha instrumento de pesquisa geológica. Entrou como missionário, mas era geólogo. Era geólogo, fazendo levantamento. Na década de 60, o Mike não deixava nós nos aproximarmos dos índios daquela área, da região da margem esquerda do Rio Negro, né? Acima de Manaus. Por quê? Porque ele descobria uma jazida mineral, ouro ou o que fosse, pegava uma família de índios, Aimiris, Atroaris, são mais ou menos 100 etnias, e colocava exatamente naquele lugar, e não deixava a gente lá. Vocês vão transmitir doença. Podemos fazer uma comparação. Mais acima e do outro lado do rio estavam os salesianos. Vai hoje lá, onde tem os tucanos. São brasileiros índios bonitos, as moças bonitas, fortes, sadias e frequentando escolas. Eu andei por lá e vi. Hoje, São Gabriel da Cachoeira, quase toda a população é de brasileiro índio. Agora, os coitados dos Aimiris Atroaris, que estavam na região onde o Mike dominava, estão raquíticos, ninguém chegou perto, estão querendo o quê? Eles estão querendo a geladeira, a televisão, a escola. Mas criaram a área Yanomami para ninguém entrar. Agora, que área é Yanomami? Por que Yanomami? 91, 92, presidente Collor, à mesa, assinando a criação da área Yanomami. O Exército tinha feito o levantamento, por ordem do governo, das etnias. Mais ou menos 100 etnias. O mapa estava em cima da mesa, os ministros presentes. E estavam ali mais ou menos 100 bolas em cima daquele mapa da Amazônia. Tinha um cidadão norte-americano na mesa, disse, isso não nos interessa. Pegou o lápis e fez um círculo gigante e disse, tem que ser assim, deste tamanho, englobando todas as etnias. Aí, que nome nós vamos dar? Tinha uma jornalista em pé, uma europeia, do norte da Europa, francesa, não sei qual país, belga, por ali, disse assim, Yanomama. Yanomama. Aí ele virou para trás e disse o quê? Yanomama. Aí ele escreveu Yanomami. Yanomama é o dialeto que a maioria daquelas etnias fala. Então ela sugeriu isso.
Então virou Yanomami. Não existe o índio Yanomami. Não a pretexto de um dialeto. De um dialeto. Bom, o que eles queriam? O mineral. A ameaça à Amazônia já ganhou até uma forma jurídica. Um tratado ao qual o Brasil aderiu no fim do ano passado e que ainda precisa ser ratificado pelo Congresso. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas tem 46 artigos e diz textualmente o seguinte: artigo 3º. Os povos indígenas têm direito à livre determinação e determinam livremente a sua condição política. Artigo 4º. Têm direito à autonomia ou ao autogoverno. Artigo 9º. Têm o direito de pertencer a uma comunidade ou nação indígena. Artigo 19. Os estados celebrarão consultas antes de adotar e aplicar medidas que afetem as comunidades indígenas. Foi a adesão a esse tratado que levou militares, como o comandante militar da Amazônia, a criticar a política indigenista do governo. Eu não tenho dúvida que o maior problema na Amazônia hoje é a questão indígena. Principalmente que não há duas opiniões convergentes sobre o problema. Se pegar duas pessoas da FUNAI, provavelmente não terão uma mesma doutrina para tratar o problema do índio. Inspirado pela declaração da ONU, o governo ajudou a transformar o norte de Roraima numa região conflagrada. Em Pacaraima, onde está a maior parte das terras da reserva Raposa Serra do Sol, somente a presença da Polícia Federal consegue impor um mínimo de ordem. Esta é São Gabriel da Cachoeira, cidade conhecida como a capital da região da Cabeça do Cachorro. Logo, logo vai se transformar numa espécie de Pacaraima do estado do Amazonas, porque deve sediar o próximo embate entre a FUNAI, os indigenistas e o Exército Brasileiro. Esse conflito já tem até data para acontecer em um nome. Chama-se Demarcação da Reserva Marabitanas Cué-Cué. A futura reserva vai ficar no extremo norte da região conhecida como Cabeça do Cachorro, no estado do Amazonas. Ela deverá ocupar toda essa área que separa a terra Yanomami e a dos índios Balaio das terras indígenas do Alto Rio Negro, fechando a faixa de fronteira com a Colômbia, numa região especialmente complicada pela presença de traficantes e guerrilheiros. A notícia do fechamento da fronteira preocupou novamente os militares brasileiros. A fronteira, mais uma vez, ficará totalmente como terra indígena. Uma boa parte dela já é, e realmente, como eu acabei de dizer, não tem trazido problema. Mas resta saber o porquê que estamos demarcando terras tão extensas. Uma parte da Amazônia, na verdade, já nem é mais de proprietários brasileiros. De acordo com o INCRA, há quase 50 mil propriedades na região tituladas para estrangeiros. A área já chegaria a quase 5 milhões de hectares. Ao participar da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula, defendendo a política indigenista, também manifestou preocupação com a internacionalização da Amazônia. Eu de vez em quando fico pensando que a Amazônia é que nem aqueles litros de água